Hoje, para mim, ele tá junto com a minha personalidade, o Magnus Grill na Veia. Porque quando ele nasceu, foi justamente quando a gente estava mudando a forma de pensar, sabe? Sobre a empresa. Então a gente estava mudando o nosso logo, a gente estava saindo do amadorismo para poder trazer coisa nova para a empresa. E aí eu contratei uma menina de marketing, foi a primeira vez. Na época a gente tinha 400 seguidores ali e precisava, né, mudar nisso aí, não dava pra gente continuar na mesmice. E aí veio a Vivi pra cá trabalhar com a gente, falou: olha, Marcos, você precisa de um logo, você precisa dar uma nova figura para tua empresa, sair um pouquinho do amadorismo, né? Então você precisa ali melhorar toda essa parte. Só que eu sou o cara que eu nunca liguei muito para isso, né? Porque na época a gente não entendia, a gente era um churrasqueiro, mas não sabia como melhorar aí. Então, para nós, para mim, assim, é um sinônimo de transformação o Magnus Grill na Veia. Então a gente literalmente entendeu que esse é um slogan forte, deu para ficar. Forte igual a minha empresa, o nome Magno é muito forte, junto Magnus Grill na Veia fica mais forte e tantos clientes gostam muito do Magnus Grill na Veia, do slogan, né? Então isso é muito legal. Ele já fica ali espetando, porque isso já Magnus Grill na Veia, tanto que a gente vai, a gente já coloca o cliente para estar falando Magnus Grill na Veia, para ficar bem original. Então a gente gosta muito. Cara, eu nasci no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, dia 30 de abril de 1973, tenho 53 anos e tem uma curiosidade sobre o meu nascimento, na verdade são duas curiosidades. A minha mãe, na época, ela tinha que trabalhar, então ela esperou até o último dia para mim ganhar e chegou no hospital já ganhando lá. Eu nasci dentro de um elevador, então nesse momento minha mãe esperou para ganhar a gente trabalhando. Eu nasci dia 30 de abril, mas o meu pai, como ele tomava umas canas, ele me registrou dia 5 de maio. Mas de fato, quando eu cheguei ao mundo foi dia 30 de abril e o meu registro foi dia 5 de maio, como muita gente do Nordeste, né, veio. Então é isso, e gosto muito quando a minha mãe conta essa história para mim todos os dias, eu fico muito feliz. Cara, a gente trabalha muito, todo mundo consegue replicar isso. A gente entrega churrasco, todo mundo consegue replicar isso. A gente faz festa, o pessoal consegue replicar isso. A gente faz um arroz caldoso, o pessoal consegue replicar isso. Mas tem uma coisa que ninguém vai conseguir replicar: a essência da empresa. Essa a pessoa não vai conseguir replicar. Magno, mas a essência, o que tem a ver com a comida, como os caras vão replicar? Vou explicar isso para vocês. O nosso DNA, ele é único. Não existe outro DNA igual ao nosso. Não existe outro Magno no mundo. Ninguém vai conseguir me replicar. Ninguém vai conseguir clonar o Magnão. Então eu vou estar lá no teu evento. E se eu não tiver, o meu time também vai estar lá para entregar o melhor para você. E quando a gente diz em replicar, não é a pessoa comprar a mesma carne que a Magnus Grill serve fazer. É como nós vamos fazer. E quem vai fazer isso para você? E quem vai entregar isso para você? Aqui nós estudamos muito. Aqui nós trabalhamos bastante. Aqui nós vamos procurar recursos para sempre entregar o melhor, o que as pessoas não conseguem replicar. Por isso que a gente vem cada vez mais melhorando para entregar sempre o melhor. Porque o churrasco hoje, estamos cheios de churrasqueiro aí, galera. Principalmente cozinheiros também, estamos cheios. Mas a essência que nós vamos entregar para você jamais vai ser replicável em qualquer lugar do mundo. Então, só você chegar aqui, o que a gente fazer aqui não é replicável em lugar nenhum no mundo. Cara, hoje é aquilo que eu falei, né? Eu respiro a Magnus Grill 100% e 10%, né? Eu sempre estou pensando na Magnus Grill, sempre estou alimentando os meus sonhos. Então, eu sou um cara muito inquieto. Eu costumo dizer que eu tive um momento que eu era o cara que achava que não ia ser ninguém na vida, e tem o outro momento que eu entendi que eu poderia chegar muito mais longe
no que eu gosto de fazer, que é a Magnus Grill. Então hoje o meu tempo livre, durante a semana, 110% Magnus Grill. E ali eu sempre estou pensando em criar, em como fazer, em como melhorar. Então hoje eu estudo muito, eu leio muito, eu participo de palestra, eu participo de workshop, eu participo de conversão, participo de mentoria, eu tenho as pessoas que me ajudam, o meu conselho que me ajuda a gente melhorar. Se eu estou em casa, alguns momentos eu penso na Magnus Grill, como eu vou melhorar. Mas tem uma dica muito legal de ouro que eu escutei do empresário, que ele falou assim, ó: nós que somos empresário, você vai no restaurante, faz de conta que aquele restaurante é teu negócio. Você vai numa loja de móveis, faz de conta que a loja de móveis é sua. Mas eu melhoro sempre um pouco mais. Então isso faz a gente fazer tanta criatividade. Então, como eu sou um cara inquieto, então a gente faz bastante coisas aqui pra gente chegar nos nossos objetivos, né? Então temos aqui um plano para 2026, vamos chegar, vamos. Aí no meio do caminho a gente acha um outro negócio. Quanto tempo a gente consegue colocar esse negócio em prática? Espera um pouquinho ou coloca em prática mais tarde. Então a gente está 110% aí focado nas coisas do Magnus Grill e criando cada vez mais para a gente crescer e chegar na nossa meta. A gente costuma dizer muito aqui na empresa que quando você escolhe somente um foco, somente um tipo de pessoa, você está deixando dinheiro na mesa. Então quando a gente entendeu essa parte, para quem que é o Magnus Grill, a gente começou a crescer mais, ter vários tipos de clientes que nós podemos atender todos os públicos. Porque quando você dedica somente a um público, quer dizer assim que você não é para todo mundo. Você pode não ser para todo mundo, mas todo mundo quer você na sua casa, na tua empresa. Todo mundo quer ter o Magnus Grill aí. Então o que nós fizemos? Nós pegamos 5 tipos de personagem que pode contratar o Magnus Grill. Então vou dar um exemplo. Hoje nós temos aqui um cardápio que pessoa quer um casamento A. O casamento AA, normalmente, ele já tem um salão enorme onde que vai ser o casamento dele. Então tem local que eles não permitem que nós vamos ante ele. E tem lugar que já tem o próprio buffet dele. Então tem casamento AA que a gente não consegue pegar porque eles têm esse salão que eles querem e nesse salão tem o próprio buffet deles, então eles não deixam o terceiro ir. E tem um casamento AA que quer o Magnus Grill e aí ele vai numa chácara ou em uma fazenda e aí contrata a gente para ir lá, porque nós temos essa estrutura para levar e para prestar esse casamento de qualidade que o pessoal quer. Hoje aqui em casa, agora, a gente consegue equilibrar 100% ali bem tranquilo. Mas a intensidade de um evento grande para mim, 90% ele é feito entre 30 dias a 50 dias. A intensidade, ela é muito grande e eu divido tudo isso por bloco, né? Então, vamos supor, eu fechei um evento para 2.000 pessoas. Então eu fechei o evento, chego em casa à noite, falo pra Cris assim: amor, fechei um evento de 2.000 pessoas para daqui 30 dias. Ali a minha intensidade ela já começa a aumentar bastante. Então eu fico bem ansioso, começo a programar, a gente consegue vai organizando por bloco. Então bebidas, refrigerante, equipes, quantas carnes a gente vai usar, o que a gente vai usar, o que a gente vai fazer. Então eu saio distribuindo tudo aquilo. Chegando em casa, eu tenho meus picos de ansiedades para querer contar o que está acontecendo. Então a gente vai dividindo essa ansiedade em casa para não, como eu falei para vocês, para não ficar muito chato, né? Então a gente ali já fecho a minha agenda com a família para aquela semana que vai anteceder o evento, para mim não me comprometer com eles, não deixar eles sem atenção, né? Porque minha dedicação é 100% a esse. É um time muito grande que a gente tem que preparar, tudo o que você tem que organizar, o que você vai comprar, o que você vai fazer, o que você tem que contratar, então você tem que deixar tudo isso alinhado. Não tem como 10 dias antes ficar normal. Pelo tamanho do teu evento, pela ansiedade que saia tudo certo, pela ansiedade que não pode faltar nada, do que você vai deixar de fazer. E isso, ela reflete um pouco em casa, porque quando você chega em casa muito tarde, muito cansado,
A família já sabe porque está antecedendo esse evento, então vai chegando a semana ali, essa intensidade vai aumentando, mas hoje a gente consegue lidar muito bem com isso. Então eu fico muito feliz por ter aprendido a baixar essa intensidade para não afetar isso em casa e eu continuar entregando o melhor para a galera que está contratando a gente.